Você quer entender o que aconteceu com os preços da soja hoje na Bolsa em Chicago? Eu vou te explicar. Eu sou Andréa Cordeiro, mas antes, salva esse vídeo e compartilha para que cada vez mais pessoas tenham acesso às minhas informações. Bom, vamos lá. O que aconteceu hoje na Bolsa em Chicago foi uma combinação explosiva, resultado direto de números divulgados pelo USDA. O USDA é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e hoje, 30 de junho, sexta-feira, é o dia que o departamento divulga dois reportes muito importantes, que são estoques trimestrais de alimentos, de produtos, de commodities agrícolas e a criagem. O que é a criagem? A criagem é o levantamento de todas as áreas que foram semeadas nos campos nos Estados Unidos durante essa temporada. Nós estamos no fim da temporada com os trabalhos praticamente feitos, né, entre todos os produtos, e isso gera uma leitura do mercado de que os números são realmente bastante apurados. E por que os preços da soja no vencimento aí spot chegaram a cotar 88 centavos de alta e agora nós temos aí preço com 70 centavos de alta? Porque simplesmente o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tirou da sua projeção, da sua estimativa, 4 milhões de acres de produção de soja e alocou 3 milhões dessas áreas para o milho. 1 milhão ele pulverizou e jogou para áreas de proteção do CRP, que são áreas de reserva, né? E para programas de conservação. Gente, o que isso impacta? Primeiro, impacta diretamente, já impactaria em qualquer mercado, né? Em qualquer momento, você entender que os Estados Unidos deixaria de plantar 4 milhões de acres de um determinado produto. Ainda mais no momento, numa janela de mercado como a que nós estamos atravessando, que é conhecida como janela climática, um mercado climático, quando em especial mesmo em ano de transição de laninha, né, 3 anos seguidos de laninha para um El Niño, a gente tem grandes adversidades climáticas. E ontem mesmo, um número muito importante, né, divulgado aí pelo monitor de seca, trouxe áreas novas sendo de abrangência, né, de seca aumentando, e a gente tem aí de soja 63% dessas áreas dessa cultura aí sendo impactadas diretamente por estiagem. Esse número hoje, dia 30/6, sendo processado numa janela de mercado aonde a gente tem essa leitura, onde 63% das áreas estão impactadas e as condições de lavoura semanalmente são revisadas, né, na sua qualidade cada vez mais para baixo, e aonde as chuvas estão ainda nas nuvens, elas caem, mas não no volume previsto, nós temos uma combinação explosiva. E aí nós temos a grande oportunidade, pensando como competidores, né, num quadro de competidores, porque competimos em produção e em mercado, em busca do mercado que é chinês, a grande oportunidade para aproveitar esses preços. O contrato da soja, março 2024, chegou a cotar 13,41.
Então ele se aproximou aí das altas aí do último movimento. Então nós precisamos monitorar. Cada vez que eu faço os treinamentos, a palestra, eu digo, números não aceitam desaforo, a gente tem que estar muito antenado. Os números de hoje surpreendem e podem ser realmente uma grande oportunidade para nós aqui. A chave do mercado para essas altas, primeiro, a gente tem que monitorar as chuvas, né? As chuvas vão acontecer, não vão acontecer, tem chuvas previstas de 3 a 5 dias, 5 a 7, 5 a 10, não são no volume que deveriam ser, são mais concentrados numa determinada região do meio oeste, mas elas são importantes, muito importantes. A sua ausência, elas podem impactar em novos movimentos da mesma maneira que uma boa chuva, ela pode fazer com que os preços caiam também na mesma volatilidade, na mesma intensidade. O que eu vou dizer para vocês aqui é muito importante. Esses números divulgados hoje, tanto de estoques, que vieram todos abaixo do que o mercado previa, estoque trimestral de soja, milho e trigo, essa é a combinação explosiva, com as áreas menores plantadas de soja, elas servirão de base para o próximo relatório mensal do USDA. Todo mês o USDA lança entre os dias 9 e os dias 12 um levantamento de safra nacional extremamente detalhado por cultura e também mundial, onde ele vê quais são os plantios, as safras, os movimentos de importação, e assim ele faz um balanço, um retrato que serve de parâmetro para grandes investidores, para as tradings, para as indústrias, todas se posicionarem. Então esses números de hoje, de área plantada na soja, já entram no próximo supply demand. E olha só, eu fiz uma conta aqui. Se o USDA mantiver a produtividade de 52 bushels por acre, que é uma produtividade altíssima e não condiz com a produtividade da área impactada por seca, tá? Vamos lá. Mas mesmo que ele mantenha, esses 4 milhões de acres que foram retirados da soja, eles já vão impactar em 5,8 milhões de toneladas a menos no quadro de oferta de soja dos Estados Unidos. Isso, obviamente, impacta também no quadro de oferta mundial. Claro que tem outras informações que elas se somam aí, mas nós estamos falando dos Estados Unidos nesse momento. Se a gente pensar em termos de navio, número para mim é importante. Quando a gente olha 5,8 milhões de toneladas a menos e pensa que os Estados Unidos estão competindo junto com o Brasil pelo mercado China, e você coloca isso em navio, você tem 98 navios a menos nos Estados Unidos sendo oferecidos para a China. O mercado norte-americano secou de um dia para o outro 98 cargos de 60 mil toneladas. E daí você consegue entender o porquê os números de hoje são explosivos. Quando você considera essa mesma área e passa esses 52 bushels por acre, você tira 1 bushel por acre, que seria o aceitável considerando a seca, você tem mais um ajuste, e aqui eu trouxe, você passa para uma perda de safra para 7,4 milhões de toneladas. De 5,9 para 7,4, e isso representa 123 navios a menos sendo ofertados. Isso, teoricamente, maior competitividade para a gente aqui no Brasil.
Gente, é isso. Vamos conversando aí. Cada dia é um dia. Janela de mercado climático. Esses números são fato. E a gente precisa analisar outros componentes, mas o que eu queria falar para vocês é isso. Queria mostrar o porquê os preços da soja na bolsa em Chicago chegaram a cotar 88 centavos de alta nessa sexta-feira.